Boa noite, bom finzinho de tarde para todo mundo que vem chegando por aqui. Quem for entrando, eu vou pedir o favor de confirmar que o áudio tá bom. Então, confirma para mim que tá saindo o áudio, confirma para mim que a imagem tá funcionando bem. Como vocês podem ver, o formato tá diferente, o formato tá novo. Então, por causa desse formato novo, a gente vai ter um delayzinho aí de alguns segundos entre o que vocês estão vendo e o que eu estou falando. Então, eu vou voltar um pouquinho para frente do que o que vocês estão vendo, tá bom? Então, bom, obrigado por quem está aqui, sejam bem-vindos. A live acabou de começar, então eu quero apresentar para vocês, primeiramente, o padrão novo aqui que eu desenvolvi nessa semana que passou para fazer um formato um pouco mais interessante. Como eu disse nos meus stories mais cedo, na semana passada eu quis muito mostrar para vocês o ideograma do tal para concluir a minha explicação ali acerca do formato do ideograma. Mas eu não consegui, né? Eu achei que ele estava ali na minha mão, não estava. E por causa disso, então eu fiz esse formato novo, né? Então tem toda uma moldura, tem todo um esquema diferente. Ali embaixo tem o meu arroba e também para quem sentir e quiser compartilhar, contribuir com o meu trabalho aqui, tem o meu Pix, tá bom? Então quem estiver aí online, por favor, só me dá um ok se o som tá saindo direitinho, se a imagem tá boa, tá bom? Isso aí vai demorar alguns segundos de delay. Enquanto eu espero isso, eu vou tomar aqui um golinho de água e já vamos dar início, tá bom? Deixa eu ver se alguém me retorna aqui. Deixa eu ver. Não, ainda ninguém me respondeu. Tudo certo, muito obrigado, Isa, minha querida, muito obrigado. Então, tudo certo. Olha, eu vou olhar um pouquinho pro lado aqui, de vez em quando, porque aqui é onde está minha central de controle, tá? Então, quando a minha vista estiver desse jeito, é porque eu tô vendo ou o retorno da imagem ou os comentários de vocês mais aqui embaixo, tá bom? Fora isso, durante a aula eu estarei aqui de frente com vocês. Então, uma vez que nós começamos aqui, dito tudo isso, eu vou seguir aqui o meu roteirinho para que nada fique para trás. Então, esse novo formato, tá? Esse novo formato, ele traz inúmeros benefícios que vocês vão ver na aula de hoje. Vai estar muito interessante, tá? Então, a gente vai ter aqui um formato chiado. Sático, acho que a Sático está tentando entrar, ela me mandou uma mensagem aqui. Sático, tenta reiniciar seu celular, qualquer coisa. Bom, dando sequência. Então esse formato novo vai me permitir mostrar coisas para vocês, explicar coisas para vocês através de uma espécie de lousa. E com isso eu vou poder trazer mais exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro, que hoje realmente nós vamos dar entrada aqui no livro do Lao Tzu, no Tao Te Ching. Se você não tem o livro, não se preocupa, tá? Porque, inclusive, esse formato novo nos permite ler o texto na tela. Então, você vai poder acompanhar em tempo real o texto, beleza? Uma vez dito isso, tem uma informação que é importantíssima eu vou deixar aqui para vocês. Quando a gente entra no Tao Te Ching, quando a gente começa a ler os textos do Lao Tzu, eles são muito amplos, vocês vão ver que são muitos conhecimentos. Então, se a gente entrar nesses textos procurando uma resposta, procurando alguma coisa, um jeito de resolver alguma coisa, a gente vai dar um jeito de transformar esse ensinamento e resolver essa coisa. E eu não recomendo que ninguém faça isso. Por quê? Porque você está dando uma direção para algo que é feito para que você crie uma direção em si mesmo. Você está dando uma função para uma coisa que a função é você se conhecer. Entendeu? Então é como se eu pegasse algo... como se eu desse para a pessoa uma garrafa d'água e a pessoa negasse dizendo que ela só queria uma gota de água.
E como a garrafa é muito, ela não vai pegar, ela só vai querer uma gota. E ela vai pegar um conta-gota com uma gota e pôr na boca e vai negar a garrafa d'água. Entenderam? Então esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro antes da gente começar a ler o texto. Antes da gente entrar no Tao Te Ching, saiba que ele não foi feito para responder às nossas perguntas. Ele foi feito para que nós nos tornemos conscientes de nós mesmos, através de uma referência muito maior do que nós. Tá bom? Então, dada essa informação, eu vejo que algumas pessoas a mais já entraram. Sático, que você entrou, seja bem-vindo. A gente acabou de começar, tá bom? Então, dito isso, a gente vai fazer aqui a primeira coisa, que é o nosso exercício de relaxamento, tá? Se você tiver perto de você um copo d'água, ótimo. Se você não tiver, não tem problema. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora, junto comigo, tá? Então, respira fundo, solta o ar, fechem seus olhos. Respira fundo de novo, solta o ar. Mais uma vez, solta o ar. E agora eu vou começar a desejar que tudo aquilo que não é necessário para esse momento, todos os meus pensamentos, as minhas preocupações, as minhas animações, tudo aquilo que não contribui com esse momento, que ele fique do lado de fora desse encontro. Que isso que está lá fora, isso que eu não preciso para agora, só me espere se realmente for necessário ficar comigo. Que não for necessário, que já tome o seu rumo. Respira mais uma vez. E se você tiver com você um copo d'água, você toma. Se não, você só relaxa. E abre os olhos. Muito bem. Dada essa introdução, agora a gente vai para a coisa como um todo, né? A gente vai realmente para o Tao Te Ching. Então, eu vou colocar aqui na tela o texto e você também vai poder ver o texto. Se você tem um livro na mão e prefere acompanhar pelo livro, fique à vontade. Mas se você não tem, não se preocupa, vai estar aqui na tela para você. Uma vez que eu expliquei o que eu expliquei, a gente vai começar a ler. E aí como vai ser a dinâmica da leitura? Eu vou ler o texto vai estar na tela, vocês vão acompanhar comigo a leitura do texto. Depois que eu ler esse texto, eu vou começar a explicar algumas coisas complementares a esse texto. E uma vez que essas coisas forem explicadas, aí a gente vai voltar para o texto. E aí nós vamos linha a linha, ponto a ponto, entendendo o que esse texto quer nos dizer, tá bom? Então vamos lá, eu vou mudar aqui a tela. Eu vou colocar pra gente o texto e aí eu vou aguardar vocês me darem um ok que apareceu o texto aí pra vocês, tá bom? Então quem puder, quem tiver online aí, assim que aparecer o texto, só me dá um ok, apareceu o texto, Marcelo. Ok, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado. Então, o texto está na tela, nós vamos ler ele juntos, tá bom? Prestem bastante atenção. O Tao que pode ser pronunciado não é o Tao eterno. O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Ao princípio do céu e da terra, chamo não ser. A mãe dos seres individuais, chamo ser. Dirigir-se para o não ser leva à contemplação da maravilhosa essência. Dirigir-se para o ser leva à contemplação das limitações espaciais. Pela origem, ambos são uma coisa só, diferindo apenas no nome. Em sua unidade, esse é um mistério. Esse um é mistério. O mistério dos mistérios. É o portal por onde entram as maravilhas. Lembram que eu falei que ele tem toda uma poética no Tao Te Ching?
Então agora vocês estão vendo. Na página 37, Sático, mas não se preocupa porque o texto está na tela, tá bom? É exatamente esse texto que está aparecendo para vocês, que eu li. Então, de novo, isso aqui é o primeiro aforismo. E o Lao Tzu já fala aqui sobre algumas considerações acerca do tal que são importantes. Antes da gente se aprofundar nisso, vou pedir para vocês refletirem um pouco. Pensem um pouquinho no que vocês acabaram de ler, ou leiam novamente se vocês quiserem, o texto está aí na tela, porque tem muita informação. E a primeira informação que eu quero que a gente se atente, tá, é o quanto a gente precisa nomear as coisas. Quando uma criança nasce, qual que é a maior preocupação? Você tem saúde. Tem saúde, tá tudo certo. Qual vai ser o nome dessa criança? Porque o nome carrega uma energia, o nome carrega uma função, o nome traz toda uma bagagem. Tá? Então, quando a gente dá um nome para uma coisa, essa coisa ela começa a ser palpável. Eu começo a poder entender melhor essa coisa. Tá? Então, esse conceito de entendimento que a gente consegue quando nós pegamos algo e separamos uma parte dele e damos um nome para essa parte, é uma referência para a gente tentar entender o todo. Agora, é muito comum em todas as grandes filosofias, religiões, a gente dar um nome para Deus, um nome para o divino, um nome para o universo, um nome para aquela centelha que a gente não tem muita função. Então é muito comum nas filosofias e religiões nós cercarmos uma parte para tentar entender o todo. E aí o Lao Tzu ele já começa ali falando uma coisa importante para a gente, né? O tal que pode ser pronunciado não é o tal eterno. Então tudo aquilo que eu estou nomeando não é uma referência do eterno. Beleza, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente faz isso, quando nós damos nome para uma coisa, nós estamos pegando uma parte. E quando a gente se aprofunda muito na parte, é muito comum nós esquecermos o todo. Então vamos supor aqui que, sei lá, eu sou de uma família que tem gerações e gerações e gerações nessa família, e essa família ela é uma família de estudiosos de algum assunto. É muito comum que após muitas gerações estudando um assunto, se perca a ideia de que esse assunto é uma parte de um todo, que foi separada. E a gente começa a se integrar, a se identificar com essa parte como se ela fosse o todo. E é aí que mora o grande erro. Quando eu dou o título de todo para aquilo que é uma parte, eu perco a referência do todo e eu me isolo na parte. Esse é o maior erro quando a gente tenta cercar alguma coisa, fechar alguma coisa, algum conceito, de um jeito que a gente possa entender. Mas, por outro lado, a gente não consegue ficar na aleatoriedade da coisa. Nós precisamos ter uma ideia formulada. Então, a gente precisa pegar uma parte. Lembrando que o problema não é pegar a parte. O problema é esquecer que ela é uma parte. Então, imagina que você tem um grande vitral, com uma imagem bem bonita, e você quer entender como aquilo foi feito. Então você pega uma parte daquele vitral, isola ele e começa a analisar como que o artista fez, quais são as cores que estão ali. Só que você fica tão focado naquilo, naquele desenho que está ali, que você faz daquele desenho o vitral inteiro. Esse é o problema. Esse é o problema de nós darmos nomes a certas coisas, de nós fecharmos certos conceitos na parte. Porque o vitral ele só é bonito porque ele é inteiro. Os conceitos, as ideias são bonitas quando elas estão no todo. A parte é aquilo que a gente racionalmente precisa para entender. E ela também tem a sua beleza, mas ela não é o todo. Então saber que a parte é bela, é óbvio que a parte é bela. Eu preciso separar alguns elementos e ver beleza nesses elementos. Mas isso é um pedaço do todo. Esse é um conceito no taoísmo que é difícil para a gente aqui no Ocidente entender, porque nós focamos na especialidade. Você é o que? Eu sou médico, mas a minha especialidade é rim. Mas você sabe cuidar de outras coisas? Não, saber eu sei, porque eu fiz a faculdade.
faculdade, eu estudei, mas são tantos anos que eu trabalho só com rim que eu nem me atrevo a mexer lá. Nós valorizamos isso. Quanto mais especialista alguém é em algo, melhor ele é. Ao contraponto que aquele que sabe um pouco do corpo todo, talvez ele não consiga resolver o seu problema em definitivo, mas ele vai conseguir cuidar paliativamente de você, fazer uma triagem com você. Isso também é importante. Então eu preciso do especialista, mas eu também preciso daquele que tem um conhecimento geral. Eu preciso me especializar em coisas? Sim, mas eu também preciso ter uma noção de outras coisas da vida, outras percepções, outras ideias. E é isso que a gente faz aqui. A gente começa a criar uma outra percepção sobre o taoísmo. Beleza? Então, uma vez dito isso, né, por que eu estou dando todo esse conceito aqui? Que de certo modo é um complemento para a semana passada. E como na semana passada ficou faltando o ideograma do Tao, hoje eu trouxe ele aqui e eu vou mostrar o ideograma do Tao para vocês, tá bom? Para concretizar a explicação que eu dei na semana passada sobre o significado desse ideograma. Então eu troquei aqui e acho que agora entrou para vocês. Então no centro, ali embaixo, está o ideograma do Tao. É ele completinho ali no meio. E em volta dele, as três partes que eu mencionei. Então, o ir, o mover, o agir, yin e yang em equilíbrio, união, unidade. Esses três pontos são as explicações que eu dei a explicação, mas vocês não tiveram a visualização na semana passada. Então agora vocês estão vendo como que é que a gente fala de Tao. Por que eu falei isso agora na sequência dessa explicação do nome? Porque o ideograma de Tao é um nome, mas ele não é um nome que limita 100%. Veja que ele traz o conceito ali junto, o ir, em equilíbrio, a união. É de dentro, eu me equilibro dentro de mim e caminho em direção à união. Tá? Então, isso aqui é muito importante para a gente entender que quando foram nomear Tao, apesar do Lao Tzu começar falando que o Tao que pode ser pronunciado não é o nome que pode ser pronunciado não é o nome eterno, então o nome Tao também não é o nome eterno, ainda assim tem todo um cuidado de esse nome Tao ou Dao, que alguns traduzem rapidamente como caminho, e não está errado, ele é sim caminho, ele não está limitado, ele tem um conceito ali, beleza? Então, esse conceito explicado, eu vou explicar um outro conceito para vocês. E todos esses conceitos que eu vou trazendo, eles vão ser referência não para o primeiro texto, mas para diversos textos, porque são conceitos que estão por trás da construção desses textos, tá bom? Então, agora para o próximo texto aqui, eu vou abrir a minha lousa e eu vou desenhar aqui. Então, eu acho que ela vai entrar para vocês em alguns instantes. Assim que ela entrar, a gente já vai para ela. Muito bem. Vocês estão vendo a minha lousa. Deixa eu só testar aqui se está aparecendo para vocês o desenho. É para estar aparecendo. Não apareceu, na verdade ela saiu. Tudo bem, quem sabe faz ao vivo. A gente vai conectando de novo, não tem problema. Desconectou, a gente conecta. Muito bem, agora eu acho que ela vai voltar aqui para vocês. Voltou. Ótimo. Então, o próximo conceito que eu quero explicar para vocês é o conceito que traz para a gente uma referência da construção das coisas todas, né? De onde elas vieram para onde elas vão. Então, é o conceito do 0, do 1 e do 2. Então, aqui para vocês entenderem, vamos colocar aqui, ó, o 0, o 1 e o 2. Quando a gente fala de número, 0, 1 e 2, né, a gente já pensa no início da coisa. No início, naquilo que não existe, naquilo que começa a existir e na multiplicidade disso que começa a existir. Né? Então, 1 mais 1 é 2. Agora, qual que é a referência disso no taoísmo? Tá? O 0 é a coisa que ainda não se manifestou. Aquilo que não se manifestou está à volta de tudo. Então, o que está à volta de tudo é meio que etéreo. Tá? O 1
é a manifestação da coisa. E a manifestação da coisa é simbolizado por um círculo vazio. Tá? E o 2 é a dualidade. Mas tem um detalhe nessa dualidade. Não é a dualidade de todas as coisas. É a dualidade no seu estágio mais evoluído. Ou seja, a dualidade em equilíbrio. E qual que é o símbolo oriental conhecido no mundo inteiro para equilíbrio? É o Yin e Yang. Então, o 2 é o Yin e o Yang. Tá, Marcel, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a gente precisa entender que tem uma sequência, tá? Aquilo que não é manifesto, o zero ou vazio. Vazio é uma palavra que a gente vai ouvir muito aqui no Tao Te Ching. O é a criadora de todas as coisas. Algumas pessoas podem falar, não, mas não é o criador, não é Deus. Olha, para o taoísmo, tanto faz. Tá? De verdade. Inclusive, para o taoísmo faz muito mais sentido uma criadora do que um criador, porque a criadora é aquela que pegou o vazio, gestou o vazio e manifestou o equilíbrio. Então faz muito mais sentido que seja uma criadora. Tá? E o que é o 2, o Yin Yang? É tudo que existe na sua forma perfeita, que é harmonizada, equilibrada, sem desavenças, em constante movimento de escurece, vem o dia, escurece, vem o dia. Esse ciclo contínuo harmonioso. Então a gente tem o 0, o 1 e o 2. Mas no taoísmo ainda existe o 3. O 3, ele simboliza, ele é muito descrito como as 10.000 coisas, ou as 1.000 coisas, tá? Que é quando a dualidade se quebra. Tá? Então, tudo que está para baixo do Yin e do Yang é a dualidade dividida. São as desavenças, as desarmonias, o alto, o baixo, a esquerda, a direita, o belo, o feio. Tudo isso é representado no Tao como as 10.000 coisas, ou as 1.000 coisas, ou o número 3, tá bom? Então, tendo essa percepção, a gente já começa a olhar para o taoísmo com alguma referência, com algum norte. Então vamos recapitular? Eu sei que o ideograma do Tao tem um simbolismo além da palavra Tao. Então eu consigo entender que eu não estou limitando tanto assim. E eu consigo fazer uma referência sobre tudo aquilo que eu nomeio. Por exemplo, fulano é meu melhor amigo. Uma vez que eu digo que fulano é meu melhor amigo, eu estou dizendo que os meus outros amigos não são tão bons assim. Mas eles são. Acontece que eu tenho uma afinidade melhor com fulano e isso não diminui a minha relação com os outros. Mas, se eu me render a esse contexto, a esse título, a esse nome de melhor amigo, aí a coisa muda de figura. Então entender que o nome ele fecha. Mas não é porque eu dei um nome que eu preciso fechar a coisa. Eu não preciso fechar a coisa. Tá bom? Deixa eu voltar aqui a câmera para mim, porque a gente não vai mais usar a lousa por enquanto. Então, entendemos isso sobre o nome. Aí agora a gente entendeu aqui que o programa do Tao ensinou isso pra gente. E agora a gente colocou um outro conceito, que é essa percepção de como é que aquilo que é imaterial, aquilo que precede tudo, vai se afunilando para depois se multiplicar. Essa é uma noção muito importante de entender na construção do taoísmo. Se isso aqui tiver um pouco subjetivo para você, não se preocupa que a hora que a gente lê o texto de novo, você vai ver que vai fazer sentido o que eu estou dizendo. Mas entender que o Tao, ele está em volta de tudo. Ele é etéreo, ele atravessa tudo, tudo é envolto pelo Tao. Mas o Tao, ele precisou adensar alguma coisa, ele precisou de uma parte fechada. E essa parte fechada gestou a harmonia, o equilíbrio. E essa harmonia e esse equilíbrio gestou todas as outras coisas.
Então quando a pessoa fala assim, eu quero entrar no tal, eu quero mergulhar no tal, eu quero parar de sofrer, eu quero evoluir, eu quero ascensionar, enfim, isso aqui serve para diversos conceitos de espiritualistas em outras áreas. Quando a pessoa fala assim, eu quero evoluir, para o taoísta, o que é essa evolução, né, que a gente falou na semana passada, que é entrar no tal? É eu chegar no 2. Porque nós estamos, de verdade, lá para baixo do 3. Nós estamos no meio do caos, no meio da confusão, no meio da desordem, das polaridades, eu versus o outro, todo mundo contra mim, eu contra todo mundo. É aí que nós estamos. Então eu preciso entender que aonde eu quero chegar tem toda uma construção que tem que ser feita. Não porque eu não a tenho em mim, mas porque eu me desconectei dela. Então eu preciso me libertar daquilo que é extremamente desarmonioso para que eu chegue primeiro na harmonia dos extremos. Naquele lugar onde eu olho para as coisas que acontecem e eu falo assim, tá tudo bem isso acontecer. Tá tudo bem, porque assim como tem dias bons, vão ter dias ruins. Assim como acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins e isso de verdade passa. Quando eu aceito isso, não por imposição, mas porque eu realmente me sinto bem com isso, realmente isso se torna natural para mim. Lembra que a gente falou semana passada? O taoísta ele está fluindo na naturalidade dos eventos. Quando isso é natural para mim, eu estou me aproximando, veja bem, não vamos nos confundir, eu estou me aproximando do número 2. Eu estou me aproximando do yin yang, me aproximando de algum tipo de harmonia. Só que cada dia é um dia, cada evento é um evento. E o que eu consegui num assunto, não necessariamente eu vou conseguir no outro. Essa é a grande dificuldade de entrar no tal. Lembra do exemplo que eu dei semana passada, do toboágua que não tem as paredes, que a gente tem que ficar acompanhando ele, fluindo nele? É porque eu preciso trazer todos esses conceitos para a minha vida como um todo, não só para uma parte. Marcelo, muito difícil, Marcelo, não dá, eu não tenho sangue de barata, eu sou ser humano. Não, tudo bem, eu também não tenho sangue de barata, tem assuntos que eu lido muito bem, tem outros que nem tanto, e vida que segue. Inclusive, tem assuntos que eu lido muito bem e tem outros dias que eu não lido bem com esse mesmo assunto. Assim como dias que eu não lido bem com uma coisa, ou que eu nunca consegui lidar bem com essa coisa na minha vida, num determinado dia, por N motivos, naquele dia eu consigo. E aí eu fico feliz porque eu consegui. E quando eu não consigo, eu fico feliz porque eu percebi que eu não consegui. É sobre isso alcançar o equilíbrio. Não é sobre se cobrar, não é sobre se mutilar, né, emocionalmente, mentalmente, pelo aquilo que você conseguiu ou que você não conseguiu. Então, entender esse conceito de 0, de 1 e de 2, e entender essas 10 mil coisas que a gente está envolto, nesses desejos, nessas paixões, medos, ansiedades, frustrações, todas essas coisas que nos acontecem rotineiramente, entender isso é também um papel de amor próprio. E o taoísmo, como vocês vão perceber daqui por diante, é sobre desenvolver esse amor, esse cuidado comigo mesmo. Tá bom? Beleza. Então esses dois conceitos estão explicados. Essas ideias foram construídas. Agora vocês já sabem sobre isso. Uma vez que vocês já sabem sobre isso, vamos voltar para o texto. Vamos lá para o texto, para o aforisma 1. Então vamos voltar ele aqui na tela. Quem tiver aí com ele no livro, ótimo. Quem não tiver, tá aqui na tela para você ver, tá? Vamos pegar ele ponto a ponto? Vamos prestar atenção nele ponto a ponto? Vamos junto nele? Presta atenção. O tal que pode ser pronunciado não é o tal eterno. O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Para. Olha para o texto, que o Lao Tzu ele faz umas coisas de propósito, e aí a gente precisa entender essas coisas. Olha que interessante. Tal, na primeira linha e na segunda linha, está escrito com T maiúsculo. Nome, na terceira linha, está com N minúsculo.
Já na quarta linha está com N maiúsculo. O que significa isso? Tem algum significado isso? Liberdade poética, talvez? Não. Toda vez que o Lao Tzu coloca alguma coisa, nessa tradução aqui, o Wilhelm ele foi bem fiel. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando o porquê da escolha do Wilhelm. Mas o Wilhelm é muito fiel à poética da coisa. Então, quando você vê a letra maiúscula em algum ponto aqui que não for no começo, tem uma referência àquilo na versão superior daquilo. Então, quando ele fala tal com T maiúsculo, ele está falando daquilo que é o zero, daquilo que é etéreo. Ele está falando do superior, do sublime. Então, o tal lá de cima, que você nomeia, que eu nomeio, que o Lao Tzu nomeou aqui, não é o nome eterno. Isso significa que o tal ele pode receber ao longo de muitas vidas outros nomes. E ainda ser ele. Porque se a nossa cabeça formulou um conceito sobre a coisa, não é a coisa completa, é uma parte dela. Tudo aquilo, e aí a gente faz a ponte, tudo aquilo que eu nomeio, tudo aquilo que eu consigo dar nome, não é a coisa como um todo. Por exemplo, meu nome é Marcel. O nome Marcel explica quem eu sou? Ele me fecha num conceito, o Marcel é isso, o Marcel é aquilo. Tá, eu sou essas coisas, mas eu também posso ser outras. O meu nome, o tanto que me rotularam, não limita quem eu sou. Porque nós somos o tal manifesto, nós somos a vastidão manifesta. Nós podemos nos expandir, nos ampliar, mudar de ideia, mudar de ação, mudar de foco a qualquer momento. Então é importante a gente saber. Por isso que eu expliquei lá no começo sobre o nome cercar as coisas, por causa disso. O nome que pode ser proferido, então o nome que pode ser proferido, nome com N minúsculo, porque é aquilo que eu estou falando não é o nome com N maiúsculo eterno. Ou seja, aquilo que eu nomeio não é o nome da coisa, é o nome que eu dei para a coisa. E o nome que nós damos para as coisas não é o nome real delas, porque elas são muito mais do que isso. Se eu virar para alguém e falar, você é arrogante, eu estou nomeando essa pessoa. Além do nome dela, eu estou dando um título. Olha, por mais que essa pessoa seja arrogante em determinado cenário, ela não é arrogante em todos os cenários. Ah, Marcelo, mas eu conheço quem seja. Tudo bem, passe então uma semana com essa pessoa e veja se ela é arrogante em todos os cenários. Não é. Ninguém é uma coisa só. Seguindo, o princípio do céu com C maiúsculo e da terra com T maiúsculo, chamo não ser. A mãe dos seres individuais, chamo ser. Olha aqui, ó. A mãe dos seres individuais. Mãe, criadora. O princípio do céu e da terra, chamo não ser. Por que princípio do céu e da terra? Porque para o taoísta, só existem duas coisas de verdade, o céu e a terra. E todas as coisas estão no meio disso, mas a referência é que sem o céu e a terra, todas as coisas não existem. Então, o céu e a terra eu chamo não ser. Lembra do zero? Lembra do etéreo? Ele está se referindo ao tal. Não ser, vazio, não manifesto. A mãe de todos os seres, a mãe com M minúsculo, ou seja, a criadora, a mãe mesmo, é quem gesta, quem dá a vida, quem formula a coisa. Essa eu chamo de ser. É a manifestação. A mãe é aquela que manifesta. Por isso do feminino. Tá? Dirigir-se para o não ser leva à contemplação da maravilhosa essência. Quando eu me conecto com o tal, eu me conecto com tudo que existe em essência. Não os nomes, não os desejos, não os medos e as limitações. As essências. Aliás, a essência da coisa. Dirigir-se para o ser
leva à contemplação das limitações espaciais. Por quê? Porque eu estou me conectando com aquilo que foi gerado após uma gestação. E isso tem limitação, porque está preso num corpo, está preso numa ideia, está preso num veículo de movimento. Vocês estão entendendo? Beleza. Pela origem, ambos são uma coisa só, diferindo apenas no nome. A origem é o tal, é o vazio. Tanto o não ser quanto o ser vieram do mesmo lugar. A única coisa que muda entre eles é o nome. O nome que determina uma função. Vazio, vazio. Número 1, mãe, gestadora, outra já tem uma função. Em sua unidade, esse é um mistério. O mistério dos mistérios. É o portal por onde entram as maravilhas. A unidade do 0, do 1, do 2 é o vazio. E o vazio é um mistério. A gente não sabe. A gente não sabe. A não ser que você seja muito sábio, você contemplou, passou por muita coisa, e existiram sábios, tá? Tá lá num mistério que só quem entrou pode sentir. E quem entrou e sentiu não tem como falar pra gente. Porque aí você tá dando nome. É o portal por onde entram as maravilhas. Uma vez que eu entrei nesse portal, uma vez que eu... Vamos ver o caminho. Tô eu nas 10 mil coisas. Consegui ir me libertando de diversas coisas. Consegui tirando muito do meu caminho. E cheguei na dualidade. Cheguei lá perto do 2, cheguei no 3. Estou enxergando um equilíbrio entre dois aspectos. Aí eu vou lá, faço as minhas práticas e eu entro nesse equilíbrio, eu harmonizo os extremos. Consegui, harmonizei os extremos. Aí eu vou para o 1, eu entro na unidade, eu atravesso o portal. Uma vez que eu entro na unidade, por exemplo, a gente pode pegar algumas culturas que chamam isso de nirvana, de iluminação, enfim, satori. Tudo isso está se referindo a entrar na unidade, a sentir o cosmos em uma partícula no meu corpo, a estar em tudo e tudo estar em mim. Mas eu ainda estou no 1. Tem o além do 1, que é eu voltar para o 0, voltar para o vazio, me diluir no tal. Tá? Então, o mistério dos mistérios é o portal por onde entram as maravilhas, porque esse é o objetivo do taoísta. É se libertar daquilo que divide e se conectar àquilo que unifica. E aí uma curiosidade legal, por exemplo, é que para os taoístas, não tem nenhuma guerra no mundo com a bandeira taoísta. Tem com todas as outras, mas que a taoísta não tem. Porque o taoísta, ele vai aparecer lá uma pessoa e vai falar, você está errado. Ele vai falar, estou. E não é uma arrogância do tipo, esse cara não sabe o que está falando. É porque o taoísta sabe que ele está errado. Porque ele sabe que ele também está certo. Porque as duas coisas existem. Tanto certo quanto errado. E as duas coisas existem nele. E se ele realmente vive essa realidade, como que um conflito começa com uma pessoa dessa? É até irritante. Você vira para a pessoa e fala, você quer provocar a pessoa por algum motivo. A pessoa não aceita a provocação. Ela volta para você, você fica irritado. Ou você quer elogiar a pessoa, você quer engrandecer a pessoa, agradecer a pessoa, porque essa pessoa foi importante, foi relevante, ou qualquer coisa do gênero para você. E a pessoa, não é que ela não aceita, é que ela não reage como você esperava. De, obrigado, que bom que eu pude fazer isso para você, que bom que você ficou... bom, muito obrigado. Acabou, a pessoa fica ali, estoica. Né? Tá na moda agora falar que a pessoa é estoica. Então a pessoa fica lá estoica e você fala, mas fui lá, elogiei um monte e tal. E aí eu faço a pergunta, né? Você fez o que você fez porque a pessoa mereceu aquilo que você fez? Ou você fez o que você fez para gerar uma reação na pessoa? O taoísta que está no tal mesmo, ele não reage desse jeito.
Como que uma pessoa dessa vai entrar num conflito, vai gerar uma guerra? Não gera. Então esse primeiro texto, o Lao Tzu, ele já começa falando pra gente que daqui para frente a gente vai falar de taoísmo. Só que todos os nomes a gente precisa ter em mente que são uma parte do vitral. Todas as compreensões que vierem são uma parte do vitral. São conceitos que a gente vai começar a olhar, e por isso que eu falei lá no começo. Se você não estava no começo, eu falei, olha, não traga para o tal perguntas. Traga para o tal abertura. Porque se você trouxer uma pergunta, a nossa mente racional vai dar um jeito de pegar o que está escrito aqui no texto e achar uma resposta para a sua própria pergunta baseado no texto. A gente vê isso acontecer com diversos outros textos, né, espirituais. O mais famoso deles é a Bíblia. Muita gente pega um trecho e responde a sua pergunta através desse texto como bem entende. E o taoísmo, ele não é para isso. É para que você se abra. É por isso que a gente faz lá no começo uma respiração, um relaxamento. Tira de cena certas coisas. Para que venha para mim o que esse texto tiver que trazer. Não uma resposta para as minhas perguntas. Não um caminho para as minhas ações. Mas uma contemplação para que eu interiorize. E a partir disso que eu interiorizei, eu me mova de outra forma no mundo. Tá bom? Então, esse primeiro texto ensina a gente que tudo aquilo que nós fomos ver, tanto no Tao Te Ching quanto em outros lugares, a gente precisa sempre lembrar que isso é a parte, nunca é o todo. A gente precisa lembrar que tem uma construção de manifestação daquilo que é em manifesto e de multiplicação disso, e aonde é que eu estou no meio disso? Quantos são os meus desejos, os meus medos, as minhas frustrações, as minhas carências, as minhas alegrias, as minhas paixões? Quantas coisas eu preciso para me denominar satisfeito? Quantas coisas eu preciso ter dentro de mim, à minha volta, à minha mão? Quanto que eu preciso controlar? Quanto que eu preciso que o outro faça por mim? Tudo isso vai mostrando o quanto a gente está imerso nessas 10.000 coisas. E o caminho que o taoísmo mostra pra gente é do esvaziamento. Veja, eu não estou falando aqui de largar o mundo, de largar a vida, de largar o marido, largar a mulher, largar as crianças. Taoísmo não é sobre abandonar as coisas. Taoísmo é sobre você se conectar com as coisas e atravessá-las. Eu me conecto tanto com algo que eu liberto esse algo. Eu me conecto tanto com uma pessoa que eu liberto essa pessoa. Eu me conecto tanto com uma ideia, com uma opinião, com uma filosofia, que eu liberto essa opinião, essa filosofia. E se vier uma outra opinião, uma outra filosofia, eu aceito. Porque ela pode sim fazer sentido para mim. O taoísta está liberto das paixões, mas ele não deixa de vivê-las. Esse é o grande pulo do gato, que para nós ocidentais é tão difícil. Porque, por exemplo, amor não existe de uma única forma. Eu amo a minha mulher, mas isso não significa que eu não sinta amor por outras pessoas. E sentir amor por outras pessoas não muda o amor que eu sinto pela minha mulher. Eu amo os meus pais, mas eu também posso amar outras pessoas que têm uma figura paterna. E isso não muda, isso não difere, porque nós não somos limitação. Mas a gente precisa limitar certas coisas para poder ter algum tipo de entendimento. E de novo, o problema é quando eu acho que aquilo que eu limitei é o todo. Nunca é, nunca é. Eu não sou o meu estado de espírito hoje. Eu não sou o meu estado de espírito amanhã. Eu não sou só uma coisa. Eu não sou só uma profissão. Eu me formei em engenharia ambiental. Agora eu sou só isso. Não, isso é o que eu desenvolvo para ter meu sustento. Eu tenho uma certa paixão por isso. Mas se me aparecer a música, se me aparecer a arte, se me aparecer a pedagogia, se me aparecer o que quer que seja, eu posso ser isso também. Eu não preciso abandonar uma coisa pela outra, ou eu até posso abandonar uma coisa pela outra e em algum momento voltar ou não voltar. O ponto é, eu não sou limitado. O tal não é limitado. O nome é necessário, mas ele não é a restrição. Tá? Bom, falei bastante.
Acho que eu fui um pouco rápido também, espero que não tenha ficado confuso. E agora eu vou deixar aqui aberto, se alguém quiser trazer alguma pergunta, se alguém quiser trazer alguma dúvida, se alguém quiser trazer alguma, enfim, referência ou um insight que teve aqui durante essa leitura, essa conversa, fique à vontade. Enquanto eu espero o delayzinho aqui, eu vou tomar um gole de água, vou falar de algumas outras coisas. E também, se você quiser, me fala o que você está achando desse formato. Me fala o que você está achando dessas explicações. Me fala o que você sentiu desse primeiro momento nosso, que na semana passada foi a introdução ao tema, mas hoje a gente já começou com o tema mesmo. Tô vendo que entrou mais gente. No meio da coisa toda foi entrando e saindo pessoas, é normal, tá? Qualidade da live tá top. Valeu, Bush, obrigado, meu querido. Foi muito esforço, ficou bem legal e deu tudo certo aqui hoje, graças a Deus. Então, seguimos firme e forte. Então, daqui pra frente vai ser esse nível, tá, gente? Daqui pra cima. Bom, lembrando que, como eu comentei nos meus stories, enquanto eu espero aqui para ver se alguém vai fazer alguma pergunta, na semana passada algumas pessoas me perguntaram quanto custava e, gente, não tem custo. Mas como não foi uma, não foi duas, foram algumas pessoas que perguntaram, então eu deixei aqui embaixo escrito o meu Pix. Se você sentir de contribuir com esse trabalho, que ele é semanal sim, tem todo um movimento que eu faço. Se você quiser contribuir, sentiu de contribuir, fique à vontade para contribuir pelo Pix com o valor que você quiser, tá? Qualquer valor me ajuda e o importante é vocês estarem aqui felizes, participando sempre que possível, tá bom? Eduardo do Lima, muito legal. É um pouco difícil de entender o conceito, mas a gente vai pegando. Queria saber um pouco mais sobre o ponto zero, se possível. Eduardo, é difícil pra caramba, cara. Não é um pouco difícil, é difícil pra caramba. Então eu vou pedir pra vocês tirarem um pouco da expectativa de entender, né? De novo, deixa trazer pra você. Por que eu estou dizendo isso? Eu oficialmente, eu ensino taoísmo, eu passo taoísmo, comecei lá para os meus alunos de Tai Chi e a coisa foi evoluindo até virar o grupo de estudo desde 2015, então já são 9 anos, daqui a pouco 10. E toda vez que eu pego o Tao Te Ching para ler com os meus alunos ou comigo mesmo, toda vez eu acho uma coisa nova, Eduardo. Eu acho uma compreensão nova no texto. Sabe por quê, Eduardo? Porque eu mudei. Algo em mim mudou, algo se transformou e essa transformação gerou uma percepção, uma porta nova se abriu no texto. É por isso que o Tao Te Ching é um livro tão relevante no mundo todo há muito tempo e vai continuar sendo. Porque imagina que você entrou num cofre, só que você só vai conseguir abrir esse cofre, as diversas portas que tem dentro desse cofre. Sabe aquele cofre de banco que tem aquela porta gigante? Aí você entra, tem um monte de portinha, um monte de gavetinha. Pois bem, você entrou nisso. Nesse lugar, abrir essa porta gigante já está aqui. Agora um monte de gavetinha apareceu. Você não vai conseguir enxergar todas de cara e tampouco abrir elas. Mas aquelas que aparecerem, abra, observe, deixa vir. Tá? Agora falando um pouquinho mais sobre o ponto zero. O zero, Eduardo, pensa assim no etéreo. É difícil pensar porque é etéreo, mas tenta pensar como se fosse um grande rio que atravessa tudo, o tempo todo, e a gente não vê. Esse é o zero. É como o ar que a gente respira. O ar tá lá no 2, tá? 2, 3. Mas uma referência que a nossa mente entende. A gente precisa de alguma referência. Imagina o seguinte, você não precisa pensar para respirar, o ar tá aí. Agora, se você não quiser respirar, você precisa pensar e ter uma ação. O zero ou o Tao é esse grande ar que cerca tudo e todos. Um outro exemplo bom, deixa eu ver se eu tô com alguma pulseira minha aqui. Eu tô só com as bolinhas, mas não tô com nenhuma pulseira. Imagina aquelas pulseirinhas que tem várias bolinhas, tá? E tem um fio que conecta todas essas bolinhas. Esse fio, simbolicamente, a gente pode assimilar ele ao zero. Cada bolinha dessa não sabe que esse fio existe, porque está passando dentro dela. Mas ela sabe que tem uma outra bolinha do lado dela. Ela não sabe quantas tem no total, mas sabe que tem uma de um lado, outra do outro.
Nós sabemos que tem pessoas à nossa volta, mas nós não nos conectamos com a ideia de que existe uma linha atravessando todas as pessoas, não só as que estão do nosso lado, mas todas as pessoas, nos conectando. Os tibetanos chamam isso de heresia da separatividade. Nós achamos que estamos todos separados, que aquilo que eu faço para o outro não me afeta. E essa é a maior heresia para o budista tibetano, porque ele sabe dessa linha que nos conecta. Ele sabe que o que eu faço para o outro me machuca. Mas acima disso, o que eu faço para mim machuca o outro. Se eu me maltratar, as pessoas que me amam vão sofrer. As pessoas que não me amam vão até se sentir felizes. Mas olha que interessante, elas sentiram algo por algo que eu fiz comigo mesmo. Isso também é conexão. Uma conexão doente, mas é uma conexão. Tá? Então o zero é essa conexão invisível que permeia tudo e todos e que a gente não consegue ter consciência. Uma porque nunca falaram disso com a gente, e outra porque a gente está muito distraído com todas essas 10 mil coisas que existem na vida. Tá? Espero ter respondido sem ficar muito superficial, beleza? Vai ter cortes da live ao longo da semana, mais fácil de acompanhar para mim. Cara, eu quero fazer, mas a mão de obra tá difícil, mas o intuito esses vídeos ficarão salvos, tá? Aproveitando e falando, olha, esse formato que eu tô fazendo, eu não consigo já deixar disponível no Instagram logo que eu termino, mas eu tenho como fazer isso depois. Então, se não tiver disponível ela hoje, amanhã vai estar. Se porventura tiver algum problema, eu tenho uma outra versão já salva do que eu estou fazendo aqui, que eu vou colocar no YouTube e aí eu ponho o link no Instagram. E com essas gravações, Bush, o intuito é eu fazer corte, tá bom? Próximo. Acho difícil por enquanto, mas vou compreender aos poucos. Acho que eu já respondi isso, Sátiko. O intuito não é a gente entender, o intuito é a gente se abrir para o novo. Tá? Lembrando que são 81 textos, a gente só pegou o primeiro. Tem uma pessoa que estava no grupo, aliás, não uma, duas pessoas falaram isso para mim que estavam no grupo, que viraram para mim e falaram o seguinte: cara, chegou num ponto que ficou meio repetitivo, eu vou parar. Vou parar, tá muito repetitivo, eu acho que já tá, sabe, já deu para mim, eu acho que eu já entendi. Aí eu falei para você, tá bom, você tá certo, você tá certo. Se você entendeu, se você se sentiu satisfeito, não tem por que você continuar. Só que a coisa não tá repetindo igual. Não tá. É outra perspectiva do mesmo conceito. Lembra que quando eu estava respondendo ali pro Eduardo, eu falei que eu vou lendo o Tao Te Ching e novas percepções vão vindo porque eu mudei? É a mesma coisa. O Lao Tzu vai soar muito repetitivo em alguns momentos, mas não porque ele está se repetindo. É porque ele está trazendo uma nova percepção para você, tá bom? Tem mais alguma pergunta, gente? Se quiserem fazer mais algum comentário, podem fazer. Tá? Bom, eu sei que tem um delayzinho, então vou esperar um pouquinho. Mas eu peço para vocês a continuidade da coisa, porque são muitos conceitos diferentes que a gente vai trabalhar daqui para frente nessas conversas que não estão na nossa rotina, sabe? Não ouço isso na escola, não vejo isso nos filmes. Até tem algumas coisas que aparecem em filmes, sim, eu falo, nossa, é aquele meme do Leonardo DiCaprio, sabe? Peguei a referência. Então tem sim, né? A vida toda é uma forma da gente aprender, então se nós estamos com o coração aberto, com a mente aberta, até numa coisa que não tem nenhum nível ali de profundidade, você acaba tirando uma lição, porque você em si construiu essa abertura, esse nível de profundidade. Lembrando também que quando eu falo que é complicado, é porque eu estou querendo entender. E o taoísmo não é sobre querer entender, é sobre aceitar o novo. Tá? O não se apegar ao entendimento abre as possibilidades para o novo. É isso, é o que eu acabei de falar. Exatamente isso, Eduardo. Eu não quero aprender algo, eu quero me abrir para alguma coisa diferente.
É sobre isso, essa natureza da vida, o equilíbrio, a harmonia das dualidades é a minha abertura para a vida e não a minha necessidade de que a vida responda ou me traga uma compreensão. Sabe? Tem, por exemplo, quando eu viajo para um lugar novo, eu falo assim, eu quero muito conhecer o Japão. Eu, Marcelo, adoro o Japão, quero muito conhecer o Japão. Quero muito conhecer, a Polinésia Francesa. Beleza, eu vou para esse lugar. Vai ser bonito, vai ter todo ali uma cultura, vai ter toda uma diversidade de ideias, de folclore, de contextos, vai ter muita coisa ali que eu falo assim, uau, que maravilhoso. Mas sabe uma coisa que vai ter em todos os lugares que não muda? O ser humano. Não importa a beleza do lugar, não importa a feiura do lugar, todos os lugares que tem ser humano têm os mesmos problemas. Separação, preconceito, as mesmas buscas, né, de acúmulo, de crescimento, alegrias. Porque o ser humano, independente do lugar que ele está, ele tem os anseios e as angústias e os prazeres igual, porque a gente está tentando se desenvolver. Então não importa onde eu vá, eu vou encontrar um ser humano. Por mais que o lugar seja bonito, eu vou encontrar o outro. E acima disso, eu estou me levando junto. Então se eu não me levo junto com a abertura para viver o que aquele lugar tem a oferecer, eu vou separar como, isso é bom, isso é ruim, isso valeu a pena, isso não valeu a pena, nesse lugar eu volto, nesse lugar eu nunca mais piso. Sendo que a experiência que eu vivi está fechada num momento específico. Se eu não me abrir para o novo, falar, não, mas eu posso ir de novo nesse lugar. Não vai ser a mesma coisa, vai ser diferente. Não tenha dúvida que vai ser diferente. Por mais parecido que seja com a última, ainda assim vai ser diferente, porque você é diferente, ok? Isso liberta pra caramba, Eduardo. Isso liberta, porque os nossos conflitos acontecem porque, eu falei isso lá na primeira aula, eu quero repetir as coisas boas e evitar as coisas ruins. Como se eu fosse a maior consciência daquilo que é bom e ruim, para denominar para mim o que é bom e ruim. E não sou, porque eu nem me conheço. Não, eu me conheço, Marcelo, eu gosto disso, não gosto daquilo. Tá, mas isso que você conhece de si mesmo está limitado a um espaço, a um tempo. Porque se você, hoje, com a idade que você tem, virasse para o seu eu de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, e falasse coisas que estão acontecendo com você agora, esse seu eu ia duvidar. Ia duvidar. Não, Marcelo, mas eu planejei, tudo deu certo. Tá, mas garanto que não foi como você planejou. É sobre isso. Tá? É sobre isso a gente se abrir. É sobre isso a gente não querer entender a coisa, mas se abrir para a coisa. Por isso que é libertador. Porque vai trazer para mim muito além do que eu mesmo posso achar que é bom para mim. Tá bom? Bom, eu acho que não tem mais perguntas. De qualquer modo, gente, se você quiser fazer alguma pergunta em cima disso aqui, se você está vendo isso aqui num outro momento, você pode deixar um comentário embaixo. Independente da plataforma que você estiver assistindo isso aqui, vai ter como você fazer um comentário. Então faça perguntas. Eu já falei que todas as perguntas que aparecerem, eu vou respondendo ou nos vídeos, ou nas aulas, nos encontros, ou eu faço um vídeo específico para responder isso num outro momento. Tá bom? Bom, meus queridos, é isso que eu preparei para hoje. Eu espero que vocês tenham tocado aí em algum tipo de percepção que traga alguma coisa nova para vocês. Se não aconteceu, também não tem problema. O simples fato de você ter me acompanhado até aqui já é uma coisa nova, não tenha dúvida. E eu me sinto muito agradecido por isso, de coração. Tá? Isso é uma coisa que... Esse tema me toca muito. Esse tema, ele permeia a minha vida há muito tempo, tanto nos momentos anteriores, quando eu estudava, quando eu fui fazer a minha iniciação de taoísmo, que foi um episódio maravilhoso, maravilhoso mesmo, foi em 2015, e todas as aulas que eu já dei, todos os encontros que eu já fiz, todas as boas conversas com pessoas maravilhosas que eu tive por causa do taoísmo, eu espero poder trazer isso aqui para vocês, compartilhar isso aqui com vocês. E sim, vão ter outros formatos, eu vou tentar fazer cortes disso, o Bush já me deu uma dica aqui,
Então, vão ter formatos bem legais e a gente tem ainda 82 textos pela frente, tá bom? Então, como não veio mais nenhuma pergunta, eu já vou encerrando por aqui. Uma ótima noite para você, um ótimo dia para você que nos assistiu aí no Momento Futuro. Muito obrigado e até a próxima.